Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Mensagens que Edificam. E é um prazer imenso ter você aqui para mais esse vídeo. E antes de começarmos aqui a meditação da Palavra de Deus, dos Salmos, do livro de Salmos, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva e ative todas as notificações para que assim que suba um novo vídeo, você seja avisado que tem vídeo novo aqui no canal. Todos os dias estaremos postando vídeos aqui que vão ajudar você. Vamos começar essa série de meditação do livro de Salmos. Todo dia uma meditação do livro de Salmos para que você possa estreitar o seu relacionamento com Deus. Então, se esse vídeo te ajudar, compartilhe ele com quem você conhece, envie nos seus grupos do WhatsApp, abençoe a outras pessoas, assim como você será com certeza abençoado com esse vídeo. Deixe o seu like, curta, compartilhe, comente. Eu quero convidar você a participar do nosso relógio de oração às 18 horas. Então, hoje, às 18 horas, vai subir um vídeo, uma oração, onde nós estaremos intercedendo a Deus em favor da sua vida. Você pode deixar aqui nos comentários do vídeo o seu pedido de oração, o seu pedido de intercessão. Você pode deixar aqui os nomes para quem você deseja dedicar essa oração. E hoje, às 18 horas, eu convido você a orar conosco. Vai subir um vídeo, uma oração, e será incluído nessa oração todos os pedidos e nomes que serão colocados aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos à meditação. Que Deus abençoe. Boa meditação para você. Vamos aí à continuação do livro de Salmos. Vamos para o capítulo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Eu tenho que ler todo, porque é tão bonito que não dá para ler picado, né? Mas vamos agora detalhar aqui os versículos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Nós sabemos que nenhum louvor é devido ao homem. O homem não merece, o homem não tem direito a nenhum louvor. E por quê? Vamos pontuar aqui. Eu coloquei alguns pontos e vocês podem apresentar depois até outros. Por que o homem não tem direito ao louvor, né? Primeiro, nós temos uma vida? A vida é nossa? Começa já. A vida é nossa? Não.
A vida pertence a Ele. O fôlego de vida veio de Deus. Ele soprou nas narinas do primeiro homem e esse sopro está em todos nós que estamos aqui vivos agora. Esse sopro de vida, o fôlego de vida que eu falo, não é a vida eterna, a salvação. Estou falando fôlego de vida de estarmos aqui, de respirarmos, do coração bater, dos nossos órgãos funcionarem. Ele que mantém essa vida. Nós não temos vida por nós mesmos. Então, que louvor nós podemos puxar para nós, querer ou desejar, se nem mesmo a vida nós conseguimos manter, né? Nós podemos estar com saúde num dia e dormir uma noite e não acordar no dia seguinte. Todas nós, quando dormimos, pensamos nessa possibilidade, não é? Quem é que não pensa nisso? Eu posso deitar aqui agora, mas eu não sei se eu vou levantar. Olha só o quanto é inseguro, né? A vida depende de Deus. Então nós não temos vida. Temos saúde por nós mesmos? Você pode comer certo, deve comer certo, você pode tomar vitaminas, você pode fazer exercício, você pode se cuidar da melhor forma possível. Mas a saúde é um dom de Deus. Vai chegar um dia, nós sabemos que esse corpo aqui tem um prazo de validade, vai chegar um dia que ele vai, né, começar a se deteriorar. Todos os confortos que nós temos do lado de fora, confortos exteriores, né, tudo que Deus nos proporciona, por exemplo, a família que nós temos, os amigos, a igreja que nós congregamos, a casa que nós moramos, tudo isso, a comida que nós comemos, o ar que nós respiramos, é um presente invisível, ele está aqui agora, é o que nos possibilita viver, é um presente, né? Como é que eu posso achar que eu mereço algum tipo de exaltação, de enaltecimento, se as coisas mais básicas para a minha vida eu só tenho porque Deus permite isso, porque Ele é o provedor disso. Os meios de graça para a salvação, né? Coloquei aqui. Se nós somos salvos, a nossa grande alegria, nosso maior tesouro é a salvação. Mas a salvação veio por nós mesmos, nós conseguimos. Alguém pode chegar e falar assim: eu fiz isso para ser salvo. Quem? Não tem nada que a gente fez para ser salvo. Salvação foi providenciada por Jesus, né? Salvação veio dele. Ele é que fez. Ele é o autor da nossa salvação. Deus idealizou o projeto de salvação, deu o seu filho cumpriu a sua missão e nos redimiu, e hoje nós temos acesso. Então, nós não podemos nos orgulhar senão de um pontinho de unha pelo que temos a respeito das coisas espirituais, começando pela salvação. Outra coisa que eu coloquei, a fé que nós temos é nossa? Não. A Bíblia fala isso em várias passagens, que a fé é dom de Deus. A fé que nós temos, que nós usamos para crer, não é nossa. Imagina, essa fé hoje que nos move a ler a palavra, de buscar, ouvir a voz de Deus através da palavra, de buscar servi-lo, amá-lo, isso não vem de nós, é algo tão bom, mas não vem de nós. Se nós fôssemos por nós mesmos tentar crer, nós fracassaríamos, porque essa fé veio de Deus. É um pedacinho dele dentro de nós. Os dons que nós temos para servir. Se nós servimos a Deus no computador, escrevendo, se nós servimos falando, aconselhando, se nós servimos cozinhando, tudo que nós fazemos, através da cura, levando cura para as pessoas, levando estímulo, dando palavra de salvação para as pessoas ao telefone, para os aflitos, esse dom veio de nós? O que nós usamos hoje para servir? Nós servimos a Deus, mas o que nós usamos para servir é nosso? É da nossa carne? É da nossa natureza isso? Não, não é, né? A esperança que nós temos com respeito à vida futura, essa esperança de salvação, esse anelo
pela Nova Jerusalém, essa alegria de poder pensar, eu vou contemplar a face de Deus, essa divina esperança que mora em nós, veio de Deus, não veio de nós. Porque sozinhos nós não conseguiríamos ter essa esperança, pensar na eternidade dessa perspectiva. Ou você já conversou com o incrédulo e ele falou para você sobre essa divina esperança? Você já ouviu da boca de um incrédulo falando sobre isso? Nunca, jamais. Por quê? Porque nenhum homem por si mesmo consegue ter isso. Então todas as vezes que nós suspiramos com Apocalipse, com as revelações de João, Jesus falando tudo aquilo para ele, e a gente fica tentando imaginar, é Deus trabalhando em nós sobre a eternidade, sobre as promessas concernentes ao nosso futuro eterno. Então nós não conseguimos por nós mesmos nem pensar corretamente com respeito a essa vida aqui e nem com respeito à vida eterna. Então, por último, se nós somos úteis de alguma forma para Deus, isso acontece por quê? Porque o seu Espírito trabalha em nós e nos dá a capacidade para isso. Então, o louvor aqui correto deve ser dado a quem? Olha o que o salmista fala: não a nós, Senhor, não a nós. 2 vezes ele enfatiza isso, não a nós. Nenhum louvor para nós, não há nada de bom em nós. Se nós tentarmos por nós mesmos oferecer alguma coisa a Deus, Ele vai rejeitar. Por quê? Porque o que há em nós é pecado. O que há em nós é mal. Se você tentar servir a Deus a partir da sua natureza humana, a partir dos seus recursos, a sua oferta vai ser abominável para Ele, porque é pecaminoso o que há em nós. Então nós, até para servi-lo, até para louvá-lo, até para reconhecer a Deus através da palavra, através da natureza dos acontecimentos, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para que Ele nos aceite, para que Ele receba a nossa oferta, porque senão aquilo vai ser desprezível aos seus olhos, né? Por isso que Davi falou: tudo que eu tenho veio de ti e para ti volta. Olha que interessante isso. Então, olha como Deus é generoso, né? Ele nos dá condições para louvá-lo. Por isso que o roubo da glória dele é algo perverso, porque qualquer coisa que o homem venha ter deve voltar para Deus, porque não pertence a ele. Às vezes nós criamos aquela falsa ideia que de Deus são os 10%. O dízimo, não roube a Deus, não toque nos 10%. Não, o 100% é de Deus, tudo é dele. E o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo, sabe que tudo deve voltar para ele, em glória a ele. Então, aquele símbolo dos 10%, né, a entrega de uma pequena parte é só para te lembrar: tudo veio de Deus. Então, imagina as pessoas que são mesquinhas e não conseguem devolver sequer 10%. Hã? As pessoas que falam assim: o dízimo é da lei. Gente, as maiores discussões hoje que existem na internet, as maiores, estão relacionadas ao dízimo. Devo dar o dízimo? Não, o dízimo é da lei. Não tem dízimo no Novo Testamento. Porque Jesus não mandou dar o dízimo. Olha, são tantas indagações, tantos argumentos. E isso é fruto de quê? Você acha que isso acontece por quê? Por que as pessoas perguntam tanto se devem devolver o dízimo? Porque elas são egoístas, elas não querem devolver. Simples assim. É claro que elas não querem devolver. E elas estão à procura de alguém que fale que não precisa. Mas pensa comigo, imagina no Antigo Testamento. O dízimo veio antes da lei, através de Abraão. Mas vamos pensar a partir da lei, quando Deus instituiu o dízimo e explicou isso da forma mais clara possível, né? Ali no Antigo Testamento nós tínhamos uma sombra das realidades espirituais que iriam acontecer no Novo Testamento, na Nova Aliança. Aquela era a Antiga Aliança, e a Antiga Aliança, Hebreus fala,
ela era uma sombra da nova aliança. Aquele tabernáculo era um santuário, era um modelo que Deus estabeleceu, ele deu a lei. Veja a composição do livro de Êxodo a partir da libertação. Do 20 ao 24, Deus dá a lei. Ele está mostrando para o homem o que ele aprecia, como ele é, para se relacionar comigo, porque é isso que eu quero. Eu quero me relacionar com vocês, eu quero que vocês se relacionem comigo. Deus estabeleceu uma aliança ali em busca de relacionamento, porque ele vai estar sempre perseguindo o homem para relacionamento, né? A gente não falou no Salmo 113 que Deus chegou a se inclinar, a se abaixar através de Jesus para ter relacionamento. Deus é um Deus que quer tanto relacionamento que Jesus contou a parábola das 100 ovelhas. Ele é capaz de largar 99 ovelhas. Quem é que faz isso? Para ir em busca de uma perdida. Ele não quer perder ninguém, ele quer relacionamento com todos. Então, se nós estamos aqui, se você está aqui, imagina que lá, numa eternidade que nós não temos ideia, antes da fundação do mundo, antes de Deus dizer haja luz, ele já nos escolheu. Ele olhou para nós, ele falou: eu quero ela, e para tê-la eu vou dar o meu filho. Eu vou fazer o que for preciso, mas eu quero ter relacionamento com ela, eu quero ter relacionamento com ele. Imagina isso, né? Então, do 20 ao 24, Deus dá as leis para que o homem entenda: olha quem eu sou e olha quem vocês são, porque eu sou santo e vocês, para serem também santos e se relacionarem comigo, olha, não cobiça, não é? Não desonra os seus pais, e vem toda a lei. Mas do 25 ao 40, ele vai mostrar como é que se aproxima dele. Porque é o tabernáculo, e o tabernáculo era isso. Deus habitando entre os homens. Isso significa o quê? Eu vou ensinar como é que vocês podem se aproximar de mim. Eu também, vocês têm tendas, vocês moram em tendas, eu também vou morar em tenda como vocês. E aí estava lá a tenda de Deus no meio do povo. Que Deus é esse, tão extraordinário, que aceita morar numa tenda? Igual os homens no deserto morando em tenda, não é? Mas aí ele estabelece uma arca. E essa arca se chama a Arca da Aliança. Eu quero, olha só o nome, a Arca da Aliança. Eu quero ter. Quando você fala em aliança, você está falando que você vai se grudar, se unir a uma pessoa. Quando nós olhamos para a Arca da Aliança, nós temos que nos lembrar: relacionamento. Deus quer ser um conosco. Imagina isso, né? Aí ele estabelece a mesa dos pães. Eu vou comer com vocês. E no passado era mesa de pães mesmo. Jesus veio porque a nova aliança é muito maior. Lembra que a antiga era a sombra. Tinha a mesa ali com os pães, com 12 pães que lembrava cada tribo. Mas Jesus vem e coloca a sua mesa. E nessa mesa, ele é o alimento. Ele é a carne, ele é o sangue. Então tudo no tabernáculo remetia ao Senhor Jesus. E na nova aliança, o tabernáculo desceu, se vestiu de carne e osso. Quando fala lá no prólogo de João que Jesus esteve entre os homens, que ele veio e andou entre os homens, aquela palavra é tabernaculou. Jesus se fez tenda, corpo, carne e osso, e andou aqui entre nós, né? Então, quando as pessoas falam, voltando ao dízimo, quando as pessoas falam de forma tão egoísta, que não precisa dar o dízimo, que o dízimo não é para ser oferecido para Deus, elas estão dizendo: nós não somos capazes de dar nem ao menos 10% para Deus. Na nova aliança, se no passado aquele povo tinha a responsabilidade de manter o templo, porque o dízimo era para isso, manter
o funcionamento do templo, manter o funcionamento de tudo que circulava em torno do templo. O templo tinha sacerdotes, o templo tinha levitas, o templo tinha azeite, tinha incenso. Quantas implicações tinha ter aquele templo no meio do povo, né? Então, era a responsabilidade do povo cuidar daquele santuário. Hoje, será que Deus deixou de ter uma casa? Será que Deus deixou de ter servos? Quem se recusa a entregar pelo menos 10% não reconhece que Deus tem uma casa, que Deus tem um sistema de litúrgico, um sistema que precisa ser cuidado, mantido. Um evangelho que precisa ser pregado. Os levitas estavam ali, andando por todo Israel, ensinando a palavra. Então quer dizer que no nosso tempo a palavra não precisa ser ensinada? No nosso tempo o evangelho não precisa ser pregado? Porque quem segura, quem não oferece para Deus, está dizendo: Deus não tem nada para fazer nesse mundo, então eu não preciso manter. Né? Ou as pessoas que falam assim: não, eu administro meu dízimo como eu quero. Já pensou se todos fossem ter essa mentalidade egoísta, tacanha, pequena? Você acha que se cada um administrar da sua forma, num todo a palavra vai ser pregada? Porque cada um tem a sua forma de pensar com respeito, ao que é certo, ao que deve ser feito. Então, o Novo Testamento nos coloca num patamar de muito maior responsabilidade do que o povo no passado. Porque a revelação que nós temos hoje é integral. Deus deu uma revelação no passado parcial. Eles tinham apenas uma parte do que tudo aquilo significava. Hoje nós temos aqui completo. Eles tinham a metade. Eles tinham 70%. Hoje nós temos 100%. Isso nos torna ainda mais responsáveis. Então, quando o salmista fala não a nós, é a obviedade. O que nós temos? Por que nós vamos querer alguma coisa que pertence a Deus para nós? As pessoas não querem mais devolver sequer o dízimo. Você acha que elas vão devolver para Deus todas as outras coisas? É claro que elas vão ficar com o que é de Deus para si. Com a glória, elas vão... A força, a saúde que elas têm, elas vão usar para si mesmas. A inteligência para si mesmas. Não vão devolver para Deus. Todas as vezes que nós servimos a Deus com o talento, com a saúde, com a inteligência que nós temos, nós estamos orando esse versículo aqui. Reconhecendo, não a mim, Senhor, a glória, mas ao Senhor eu devolvo para ti. Isso aqui é uma oração. Vocês percebem? É uma oração. Então, isso aqui é um estilo de vida que nós adotamos. De todos os dias, devolver para Deus a glória que é dele. Senhor, obrigado, o Senhor me deu força. Se eu fiz isso, se eu fiz aquilo outro, foi porque o Senhor me deu força. O Senhor me deu capacidade, o Senhor me deu a vida. O Senhor me deu a vida. E eu quero com essa vida servi-lo, honrá-lo. Por isso que esse é o único propósito da nossa existência. O único, não tem outro. O propósito da vida é esse. Nós não vivemos aqui para correr atrás da beleza, da inteligência, para cuidar disso, daquilo outro. Nós não vivemos para cuidar da nossa pele, do nosso cabelo, da nossa alimentação perfeita. Nós não vivemos para isso. A vida só faz sentido se for vivida para Deus. Ela só não vai ser desperdiçada se ela for vivida para Deus. Só. Qualquer vida que for vivida para si mesmo é uma vida jogada fora. E essa pessoa um dia vai estar diante de Deus na eternidade. E Ele vai perguntar sobre os talentos. O que você fez com os talentos que eu te dei? Não vai ter como fugir dessa pergunta.
todas as bilhões e bilhões de pessoas que já viveram nesse mundo, um dia estarão diante desse Deus. E elas terão que prestar conta dessa vida, né? Então, o louvor deve ser dado ao nome dele, a ele, somente a ele. Por quê? Olha o versículo, a última parte do versículo. Porque ele é a verdade, ele tem o caráter perfeito, fiel. Ele é bom, ele é misericordioso. Às vezes nós conhecemos a Deus apenas por alguns atributos, né? Nós julgamos que conhecemos a Deus porque conhecemos o seu amor, conhecemos o seu poder, a sua misericórdia. Deus é um ser grandiosíssimo, infinito, de muitos e muitos atributos. E ele merece ser louvado por todos os seus atributos, por quem ele é. O nome dele é a representação de quem ele é, né? Então, deve haver em nós como que um machado invisível todos os dias, sabe? Um machado invisível para cortar o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa autossuficiência, porque todos nós temos isso habitando ali constantemente na nossa carne. Nós não chegamos numa categoria que isso nos isenta, nós não precisamos lutar. Todos nós temos que lutar contra esse mal que habita na nossa carne. Paulo falou isso, né? Miserável homem que sou. Ou seja, enquanto estivermos nesse mundo, há uma luta entre a nossa natureza divina e a nossa natureza humana. Vai ter essa guerra. A guerra da carne contra o espírito. A nossa carne vai querer a glória. Sim, o tempo todo ela vai querer a glória. Ela vai querer viver independente de Deus. Ela vai ser egoísta. Ela vai buscar os seus próprios interesses. Mas aí um machadinho, o seu machadinho, parece uma coisa assim até de filme de terror, mas é um machado meu que você vai lá e corta. Isso não pode crescer, isso não pode ficar aqui, né? O 2. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? É uma pergunta insultuosa, não é? Dos incrédulos. Talvez em algum momento da sua vida você já ouviu isso, eu já ouvi isso, né? Diante de uma situação de perda, de vergonha, de dor, de doença, chega alguém, porque normalmente são pessoas usadas pelo diabo, e elas chegam, aqui fala que são os gentios aqui são os perturbados, né, digamos assim. E aí, onde está o seu Deus? Por que ele não se manifesta? Por que ele não aparece? Não é? Israel viveu muitos momentos assim, porque a nação foi tirada do Egito e nasceu ali com manifestações grandiosas do poder de Deus. Mas ao longo da história de Israel, muitas vezes houve aperto, houve aflição, houve os inimigos ali aparentemente triunfar. E aí, logo os incrédulos perguntam, mas e aí? Cadê aquele Deus que abria o mar vermelho, aquele Deus que descia pragas do céu? Onde está esse Deus? A gente não está vendo nada. Claro, em algumas situações, parece que Deus não se manifesta da mesma forma como se manifestava antes, né? À medida que a gente vai caminhando com Deus, nós vamos ver que em algumas alturas da nossa vida, a manifestação do poder dele, da grandiosidade dele, são mais evidentes, outras vezes menos evidentes. E aí a resposta do salmista aqui, porque a pergunta foi desafiadora, onde está o seu Deus, né? Deus permite que certas pessoas façam essa pergunta. Às vezes ele não se manifesta porque ele tem algo maior para fazer num determinado momento. Então, parece uma aparente derrota, mas para a sua manifestação maior, mais à frente. Outras vezes Deus não se manifesta porque há pecado no meio do povo. Há uma falha em nós
nas nossas orações, na nossa comunhão com Ele. Então, Ele fica ali, sem se manifestar. Ele acaba percebendo tudo que está acontecendo, mas não intervir. Ele não intervém, não há sua intervenção. Por quê? Porque a nossa vida acaba por frustrar a sua ação. Ele não vai fazer o que ele até gostaria de fazer, né? Mas ele permite que essas perguntas aconteçam. E aí o salmista responde: onde é que Deus está? A resposta é isso aqui: Deus estava onde sempre esteve, no céu. Olha aqui, Deus está no céu e faz tudo que lhe agrada. Aqui está no passado, mas entenda isso também no presente. Ele fez, ele faz e ele fará tudo que lhe agrada. Ele não está no meio do caos, da fome, como causador. Muito pelo contrário. Ele está como libertador, como ajudador, como aquele que vai estender a mão, mas ele estende para aqueles que o invocam. É preciso invocá-lo. O homem é que causa o caos, o diabo é que causa o caos, o diabo é a fonte do mal que existe nesse mundo. Mas injustamente o mal é atribuído a Deus. E terrivelmente o diabo fez com que as pessoas desconfiassem do amor de Deus, da fidelidade, da existência do próprio Deus. Então, onde está Deus quando acontece o sofrimento do homem? Onde está Deus quando o marido morre? Onde está Deus quando acontece um acidente de carro? Onde está Deus quando nasce uma criança com defeito congênito? Onde está Deus quando falta comida? Onde está Deus que a doença vem e leva quem nós amamos? Deus está onde sempre esteve. Ele é soberano, Ele é justo. Todas as suas ações são justas. Por isso, tudo que nos acontecer, tudo, eu digo tudo que nos aconteceu e tudo que ainda vai nos acontecer, nós precisamos olhar de acordo com essa ótica correta. Deus é justo em tudo que faz. Se Ele permitiu esse mal vai ser para o bem. Eu não sei por que Deus está permitindo isso no caso da nossa vida, da vida daqueles que servem a Deus. Eu não entendo e eu não preciso entender. Eu só preciso confiar nessa palavra. O meu Deus está no céu. O mundo não está desgovernado. A minha vida não está desgovernada. A minha vida não está na mão do homem. A minha vida está na mão de um Deus que controla todas as coisas a partir do céu, a partir de um lugar perfeito. Deus está no trono. O trono não está vazio. O trono tem um Deus, tem o Todo-Poderoso. Esse trono tem o cetro na mão. Esse trono não, esse Deus está sentado no trono e tem o seu cetro nas mãos e Ele faz aquilo que lhe agrada. Às vezes nós olhamos para pessoas voluntariosas, pessoas cheias de si, e elas falam, né? Eu faço o que eu bem entendo. Mentira, o único que faz o que bem entende é Deus. O único que faz, aqui está escrito, Ele faz o que Ele quer e ponto. Coitado daqueles que falam, eu faço o que eu bem entendo. Vai colher as consequências. Você acha que você faz. Você pode até fazer agora o que você quer, mas você vai colher o que você não quer. Então você não faz o que bem quer, porque tem consequência, não é? Então o único que é realmente soberano é Deus, que tem o domínio de todas as coisas. Agora vamos entrar numa porção das Escrituras que nunca podem sair do nosso esquecimento. Nós precisamos dessa parte aqui, sabe por quê? Às vezes nós pensamos que ídolos são aqueles que estão lá dentro de alguns recintos, ambientes religiosos. Ídolos estão lá nos museus guardados para mostrar como era a idolatria no meio dos povos antigos. Ídolos estão lá em figuras que nos mostram a história. Não. Ídolos são fabricados todos os dias. Ídolos estão no meio de todas as pessoas, de todas as pessoas. É muito provável que os ídolos estejam no nosso meio aqui agora. É muito provável. É quase certeza que eles estão. Por isso nós precisamos entender essa passagem bíblica. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens.
Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Ou seja, é um material inanimado, fabricado pelo homem. O ídolo não se cria, o ídolo é criado. Imagina isso, né? Então ele vem de um material inanimado, porque está falando aqui prata e ouro, né? E nós podemos hoje estender isso para papel, para gesso, né? Para ferro, bronze. Nós podemos colocar madeira, que as pessoas vão lá, cortam uma árvore e esculpem um ídolo, né? Então, material inanimado, material fabricado por homens. Logo, eles são o quê? O que você mais entende de todos esses versículos? Que eles são impotentes, sem vida. Sem vida. Eles não podem fazer nada, eles não podem socorrer, eles não podem ajudar de espécie alguma. Nunca que eles vão ouvir uma palavra, um pedido de socorro, nunca que eles vão ver o seu adorador, aquele que lhe apresenta um ritual e se compadecer dele. Em contrapartida, o nosso Deus é descrito, como um Deus compassivo, bom, justo, fiel, tem olhos e vê, tem ouvidos e escuta, tem mãos e socorrem, tem pés e caminham na nossa direção. Em contrapartida a tudo isso, contrariamente a tudo isso, Deus tem uma natureza oposta aos ídolos, né? E quando fala, som nenhum sai da garganta deles. Gente, não tem nada melhor para criar relacionamento do que você falar, ser ouvido e ouvir, né? Você fala com alguém, aquela pessoa te ouve e aquela pessoa fala com você. Isso cria o elo, a conexão. Mas com o ídolo não tem isso. Logo não vai ter mais nada, porque a coisa mais primária no relacionamento é isso, falar e ouvir. Se não tem isso, vai ter o quê? Decepção. Quantos anos nós andamos na idolatria? Quantos anos? Quanto tempo perdido? Quantas orações que não tiveram respostas, que não chegaram a lugar nenhum, né? Então é decepção. E quantos versículos na Bíblia? Eu marquei aqui vários versículos falando sobre a idolatria. Eu não vou falar sobre eles aqui agora, porque senão a gente não vai conseguir, tá? O 8 fala, a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Todos os homens adoram alguma coisa, porque os homens foram criados para adorar. O homem foi criado e tem impregnado no seu DNA a característica de adorador. Então, se não adora Deus, vai adorar alguma coisa. Se ele não se volta para Deus em louvor, em submissão, em honra ao seu nome, ele vai se voltar para alguma coisa. E as pessoas vão falar muito daquilo. Elas vão buscar muita coisa relacionada àquilo. Se você de repente perguntar para quem está perto, o que essa pessoa mais gosta? Porque talvez a própria pessoa não admita, ela não assuma. Mas quem está perto vai saber falar. Ah, minha mãe gosta muito disso, porque minha mãe só fala disso, porque minha mãe só procura ler sobre isso, porque a minha mãe só compra coisas desse tipo, porque, né? Aquilo está relacionado a uma adoração. Naturalmente nós vamos adorar. Imagina isso. A nossa constituição foi feita para adorar. Então nós vamos buscar coisas para gostar. Nós vamos buscar coisas para admirar. Nós adoramos aquilo que nós admiramos, né? Só que aí vem uma decepção muito grande. Por quê? Olha a punição. Porque quem adora vai se tornar igual àquilo que está sendo adorado. Imagina que castigo isso. Aqueles que estavam adorando o barro,
o objeto inanimado ali, aquela figura feita de madeira, vai se tornar semelhante àquela figura. Essa é a consequência de se ter um ídolo. Os maiores ídolos não estão do lado de fora. Os maiores ídolos, Ezequiel, se eu não me engano, ou Jeremias que fala isso, né? Dos ídolos do coração. Então, às vezes nós descansamos porque pensamos assim, eu não tenho mais ídolos, eu me libertei disso há muitos anos. Não, os maiores ídolos abrigam dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, eles são invisíveis. Aquilo que nós gostamos, aquilo que nós sofremos só de pensar em perder. O homem tem a tendência de fazer o seu conforto no momento, o seu ídolo, o seu time de futebol, o ídolo, o culto ao seu corpo. Eu vou cuidar muito bem do meu corpo. E de repente aquilo se torna um ídolo. Eu vou ler muito sobre saúde. Eu estou adorando a saúde, adorando o entretenimento, né? Quantas pessoas ficam grudadas no seu telefone o tempo todo, seu telemóvel? Não conseguem ficar sem o telemóvel. O telemóvel hoje é claramente um ídolo para as pessoas. Tá tão óbvio para a gente. Ela pode não adorar alguma coisa que está num altar físico, mas adora a sua reputação, a sua imagem. Ela adora se passar por inteligente para todo mundo comentar lá, nossa, que forte, que palavra abençoada. A sua reputação, a imagem que se tem diante das pessoas, de vídeo em vídeo, para ficar bem informada, para saber. Às vezes o ídolo se torna a própria Bíblia, porque ela começa a ir para a Bíblia para aprender a ter conhecimento, para ter conhecimento pelo que o conhecimento vai lhe dar. Quanto mais eu souber da Bíblia, mais as pessoas vão me respeitar. Mais reputação eu vou ter. A Bíblia se tornou um ídolo. Às vezes nós fazemos de Deus um ídolo. Por quê? Quando eu começo a ter um relacionamento com Deus a partir dos meus desejos, eu quero fazer com que Deus realize os meus desejos. Então eu vou começar a desenvolver um padrão de orações e jejuns e um jeito de agir para convencer Deus, esse Deus que eu criei, porque não é o Deus verdadeiro, é o Deus que eu fabriquei, né? A fazer o que eu quero. Era exatamente o que acontecia no passado. O homem não controlava o tempo, por exemplo. Eles não tinham uma programação estabelecida, um calendário para dar segurança alimentar. Então eles dependiam do tempo todos os anos para plantar e ter comida. E eles entenderam que nós não temos controle sobre o tempo. Já pensou? A gente planta, se não tem chuva, nós não vamos ter comida. Então vamos começar a fazer aqui imagens, vamos criar deuses, vamos adorar esses deuses para que esses deuses mandem a chuva. Olha só o controle. Vocês começaram a entender a dinâmica da coisa? Nós precisamos fazer alguma coisa para que Deus faça aquilo que nós queremos. A partir do momento que eu crio um mecanismo para controlar essa divindade, aquela divindade se tornou um ídolo. O relacionamento do bezerro de ouro mostrava isso. Deus tirou o povo do Egito. Estava ali criando uma conexão com o povo, para se relacionar com aquele povo. Deus está demorando. Eles estavam lá embaixo, Moisés estava no alto do monte, e tipo assim, por que Deus está demorando? Olha só, tudo tem que ser no meu tempo. Eu não posso esperar. Por que os homens fabricam ídolos? Porque eles querem carregar os seus ídolos, eles querem colocar o ídolo. Olha, eu quero colocar nessa parede, eu quero colocar aqui dentro desse armário, eu quero que o meu ídolo seja desse tamanho, eu quero que o meu ídolo seja desse tamanho. Eu quero que o meu ídolo seja branco, eu quero que o meu ídolo seja preto, eu quero que o meu ídolo seja homem, eu quero que o meu ídolo seja mulher, eu quero que o meu ídolo... O homem quer estar no controle.
Quando o povo fez o bezerro de ouro, olha como o coração fabrica ídolos. Eles não tinham bezerro. Não tinha esse costume. Eles não tinham. Por que eles fabricaram isso? Porque a mente humana tem esse poder, né? Então, já que esse Deus que está lá em cima nós não controlamos, porque tipo assim, olha, está demorando, ele não chega, não, só tem que descer, a gente está aqui à espera. Então vamos fazer um Deus que a gente controla, porque esse bezerro aqui nós vamos fazer, esse aqui vai ser de ouro, e esse aqui, pronto, ele já está aqui. Nós vamos nos encontrar com ele quando nós queremos. O encontro não é a partir do momento que esse Deus quer. Não é do jeito que ele quer, é do jeito que eu quero. Se nós nos relacionamos com Deus do jeito que nós queremos, nós criamos um ídolo. Porque o relacionamento não é a partir do meu entendimento, dos meus princípios. É a partir do entendimento de Deus. Foi muito bom Deus ter demorado um pouquinho com Moisés. Porque nós vimos ali o coração idólatra daquele povo. E espiritualmente falando, nós somos exatamente como aquelas pessoas. Deus está demorando? Porque nós temos um pedido e nós começamos a nossa oração, né? Nós começamos a nossa forma de tentar manipular Deus. Como é que eu falo? Deixa eu me lembrar. Eu vou falar como Jesus falou da viúva. Senhor, tu és o meu juiz, julga a minha causa. A gente se lembra, vamos usar esse modelo? Não funcionou. Vamos lembrar de um outro modelo? Peraí. Olha, aquela mãe que chegou e ela disse, Senhor, a minha filha está horrivelmente demoniada. Eu vou fazer como ela, vai funcionar. Não funcionou. E aí a gente vai usando todos os métodos. Olha só. Eu estou fazendo de Deus o quê? Um ídolo. A comunhão com Ele é a partir de um relacionamento, não é a partir de um ritual. Nós criamos rituais. Deus não cria ritual. Quando Ele colocou o altar no quintal da sua tenda, olha, vocês vão sacrificar aqui e depois vocês vão chegar ali. Vocês vão passar primeiro por aqui. Ele não estava introduzindo um ritual. Ele estava criando uma forma para o homem se relacionar com Ele, para conhecê-lo, né? Mas nós não. Nós queremos que Deus se encaixe dentro dos nossos padrões, dentro das nossas opiniões, dentro daquilo que nós julgamos por certo, por errado. Deus gosta disso, Deus gosta daquilo, né? Nós criamos deuses que nós podemos controlar, que nós queremos estar no controle. E aí, quando essas respostas não vêm, nós nos chateamos. Nós nos chateamos. Por quê? E por que muitas vezes a resposta não vem? Já parou para pensar que você pode estar pedindo para alguém que tem pés e não caminha, que tem ouvidos e não ouve? Se nós criamos um ídolo, o ídolo não vai dar resposta. Se nós estamos falando com o ídolo não vai responder. Porque ele não responde. Se nós estamos nos relacionando com o bezerro, o que o bezerro pode fazer por nós? Por isso que eu disse, essa palavra é muito oportuna. Nós precisamos meditar nela todo o tempo, né? Nós nos tornamos semelhantes ao que nós adoramos. Em que nós temos nos tornado? Nós estamos em processo de transformação todos os dias, né? Todos os dias. Eu não sou mais a pessoa de um ano atrás, eu não sou mais a pessoa de um mês atrás, eu não sou mais nem mesmo a pessoa de um dia atrás. Eu estou me transformando, mas no que eu tenho me transformado? Se eu adoro a Deus, o relacionamento com Deus, ele vem não somente para que nós venhamos ganhar a alegria do relacionamento em si. O relacionamento nos transforma. À medida que nós oramos e nos relacionamos com Deus durante o nosso dia a dia, durante os nossos meses e anos, nós vamos sendo transformados na imagem dele, que é o que Romanos 8:29 fala, né?
Porque esse é o projeto de Deus, que nós sejamos transformados. Nós vamos nos tornar a imagem daquele que nós adoramos. Mas se nós não estamos adorando o Deus certo, se nós não estamos adorando o Deus único e verdadeiro, certo? Não, o único e verdadeiro, nós estamos nos tornando a imagem daquilo que nós adoramos. É o dinheiro? É o dinheiro? É o conforto? É a reputação? É a saúde? É o corpo? É a estética? O mundo que nós estamos no mundo caminhando para as pessoas estão buscando uma estética perfeita, o mundo da estética, não é? Estética, não entenda a estética só de rosto, de corpo, estética em tudo tem que ser perfeito. As redes sociais das pessoas têm que ser perfeitas, os textos têm que ser perfeitos, a forma de falar tem que ser perfeita. Muitos de vocês talvez não participam da meditação porque você pensa assim, eu não sei, de repente eu vou falar mal, porque você quer uma forma perfeita de falar. É uma adoração isso, é um culto, né? Porque você está apegado a uma reputação que as pessoas vão pensar se eu falar errado. Quantas vezes na meditação eu troco? Eu estou falando que eu estou exposta, às vezes eu falo. A memória nos trai, o português falha, a gramática some da nossa cabeça, né? E às vezes você troca a palavra por ato falho. Mas eu não estou aqui buscando a sua reputação. Eu não quero ser adorada por você. Eu não estou aqui buscando isso. Eu estou aqui fazendo o meu melhor para Deus, né? Então, nós precisamos ter em mente, nós temos sido transformadas em quê? Porque nós estamos sendo transformadas. Mas em quê? A imagem de Jesus ou a imagem do ídolo que nós adoramos? Porque nós vamos ter exatamente a imagem deles, tá? Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Você vê que há aqui Deus se dirige para grupos diferentes. Primeiro ele fala com a nação toda, Israel, confia no Senhor. Porque já que nós vivemos num mundo hostil, nada aqui está no nosso controle, nada, absolutamente nada. Nós podemos estar com a vida muito boa num dia e com a vida completamente ruim no outro dia, difícil. Nós podemos nos alegrar num dia e chorar tremendamente no outro dia. Mas o que nos sustenta é o ídolo? Não. O que nos sustenta é a confiança no nosso Deus. Então aqui, Israel, confia no Senhor, porque é o Senhor quem vai te ajudar. Olha, o Senhor é o seu auxílio. Ele é o seu ajudador, mas Ele também é o seu escudo. Nós precisamos do escudo para quê? Para nos proteger. Escudo é proteção. Imagina, Deus quer ser a nossa proteção. O escudo está entre a pessoa e o seu oponente, entre os seus problemas, entre os seus adversários. Quando nós temos um ídolo e adoramos um ídolo, Deus não é o nosso escudo. Nós estamos sem proteção. E Ele se dirige a mais aqui. A sua ordem é casa de Arão. Confia no Senhor. Quem era a casa de Arão? Os levitas, os sacerdotes. Ei, Deus se dirige especialmente a nós. Ele quer que todo o seu povo confie nele, mas Ele quer uma confiança especial dos seus servos, porque os seus servos têm um relacionamento muito mais íntimo, muito mais próximo, ou deveria ter com Ele. Então, casa de Arão, confia no Senhor. Nós temos que obedecer essa ordem e ter uma confiança que cresce a cada dia, de fazer de Deus o nosso auxílio, a nossa proteção, o nosso escudo. Nos blindar de palavras ruins que nós ouvimos, nos blindar dos nossos próprios pensamentos. Escudo contra nós mesmos, nós somos os nossos grandes inimigos, né? Vós que temeis ao Senhor, o temor é o fundamento da vida cristã. Sem temor, não tem nada. Então quem teme, pode confiar, está seguro. Não precisa ficar apavorado com nenhum mal.
O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Então, assim como Ele se dirige a Israel, à casa de Arão e a todos que o temem, Ele mostra a retribuição para estes. Aí Ele vem falar, olha, o Senhor se lembrou de nós. Olha o salmista. Tem alguma chance de Deus se esquecer de nós, gente? Tem alguma chance? Nunca que Ele vai se esquecer de alguma coisa. Nunca. Que bendita palavra, né? A memória de Deus é perfeita. Então Ele se lembra e Ele faz o quê? Ele abençoa. Então Ele abençoa Israel, Ele abençoa a casa de Arão, Ele tem uma bênção especial para os seus servos, para o seu povo. Ele abençoa a todos, pequenos como grandes. Ele abençoa a criança, mas Ele abençoa também o adulto. Ele abençoa o pobre, mas Ele abençoa também o rico. Ele abençoa o culto, mas Ele abençoa o analfabeto. Ele abençoa a todos. Ele quer ser o Deus de todos, né? Ele promete aqui uma bênção tal que é contínua. Olha o 14. O Senhor vos aumentará cada vez mais. Lembra quando Deus disse para Abraão que iria aumentar sua descendência e ela seria como as estrelas do céu? Gente, no céu tem trilhões e trilhões e trilhões de estrelas. O céu que Abraão viu não devia nem aparecer o céu, deve ter sido o céu mais lindo que esse mundo já viu, porque era o céu cheio desses trilhões e trilhões e trilhões de estrelas, porque era a descendência dele, era o povo dele, eram os da fé, né? Então Deus tem um grande povo, por isso que a promessa de Jerusalém, o santuário em Jerusalém, nós seremos esse santuário. Os grandes reis do passado faziam santuários, faziam palácios com muitas colunas. Salomão fez aquele palácio para ele, acho que com 100 colunas, né? E você vai ver a história dos grandes reis. Assuero, por exemplo, também tinha uma casa, a sua sala do trono tinha 100 colunas. Deus tem um palácio, Deus tem no céu um santuário, porque o santuário terreno é o reflexo do santuário celestial. Então Deus tem um santuário celestial, um santuário no céu. Esse santuário vai ser o seu povo. Lembra que Ele disse que nós seremos as colunas no santuário? Já pensou que você, que eu, nós somos santuários dele na eternidade? Esse pequeno corpo aqui é um santuário. Então, quando nós aprendemos a respeitar esse corpo, a servir a Deus com esse corpo, é apenas uma lição para que nós aprendamos a ser verdadeiros santuários, porque é o que nós seremos na eternidade. Santuários dele, imagina isso. Não é glorioso? Então, é uma bênção. Quando fala aqui, essa bênção que aumenta a cada dia, é uma bênção que cresce. Hoje nós temos bênçãos, mas essas bênçãos, Ele promete abençoar, e que maravilhas são essas bênçãos. Mas essas bênçãos vão fluir e crescer cada vez mais. De maneira que quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos ficar extasiados para sempre com a grandeza dessas bênçãos. Quando fala que Ele é um Deus que aumenta as bênçãos, gente, Ele aumenta mesmo. Talvez você está com as bênçãos ainda do passado, aquelas bênçãos tão pouquinhas assim que você coloca na mão, que você conta nos dedos. Deus fez só isso, né? Então tem alguma coisa errada, porque o Deus que a gente serve é um Deus muito generoso, que aumenta bênçãos. O 15. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Então isso aqui é uma certeza. Nós somos abençoados. E por quem? Benditos aqui é abençoados. Nós somos benditos por quem? Uma coisa, sou eu te abençoar. Se eu chego e falo, seja abençoado, você fica feliz. Mas quem está te abençoando? Uma pessoa como você. Mas quem aqui que abençoa? Sois benditos. Quem? O Deus que fez os céus e a terra. Olha quem Ele é.
né? O Criador dos céus e da terra, ou seja, uma fonte inesgotável de bênçãos, uma fonte infinita de bênçãos. Se Ele disse que nós somos abençoados, olha quem Ele é, olha quem está falando, né? O 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então, o céu e a terra pertencem a Deus. Mas aqui, o que o salmista está nos ensinando? Deus entregou a terra para o homem. Imagina, ele criou a terra. A terra é grande, a terra é complexa, é cheia de riquezas, mas ele deu o domínio da terra para o homem, né? Às vezes as pessoas não têm coragem de dar nem 10 reais para Deus, né? Elas não têm coragem, não dá nada para Deus, não tem coragem de dar a vida para Ele, pois Ele já cria a terra e já entrega a terra. Olha como Ele é generoso, né? Então, eu penso com essa palavra aqui, a terra foi entregue a nós. O lugar que você está, seja um país, uma região, uma cidade, Deus já nos entregou para o domínio do seu evangelho, da sua palavra, para a pregação da sua palavra. Os incrédulos levam muito a sério isso, que o homem tem o controle. Os incrédulos estão aí, eles se apossam das riquezas, eles pensam cada vez com mais avidez, com mais gana de ganhar dinheiro, de dominar. E muitas vezes os cristãos não têm essa visão. Nós que pregamos o evangelho temos que ter essa visão ampla, que a terra foi entregue aos homens, então nós precisamos dominar, e nós vamos dominar, nós que pregamos, através do evangelho. Então a terra que nós estamos foi dada para a pregação do evangelho. Então a Rússia foi dada para a pregação do evangelho, a França foi dada para a pregação do evangelho, a Alemanha, a Romênia, Cabo Verde, todas vocês que estão aí. Tem que olhar para essa nação, Portugal. Deus nos deu para que aqui prevalecesse o evangelho, para que aqui fosse pregado a palavra dele. Se o diabo tem prevalecido, nós precisamos tirar esse controle da mão do diabo. Nós precisamos profetizar. Vai para um lugar alto, procura o monte da sua cidade aí, vai para lá, levanta as mãos para o céu, olha para a cidade, olha para esse povo. Profetiza aquilo que está lá em Ezequiel 37, porque foi dada, a terra foi dada, a terra dos homens. O céu é céu de Deus, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. Então, ninguém tem mais direito do que nós, filhos legítimos, né? Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Há silêncio. Os mortos não podem louvar. Por quê? Qual é a característica de um cemitério? Quando nós vamos num cemitério? Silêncio. Por quê? Não sai voz nenhuma daqueles túmulos. Se sair, tem algum problema. Por quê? Característica do morto é silêncio. Mas nós, olha só, se o morto não pode louvar, Deus deve ser louvado. Então ele vai ser louvado por quem? Ele deve ser louvado por quem? O que o 18 fala? Mas nós temos vida, nós estamos... Olha aqui a nossa boca. Olha aqui o nosso raciocínio. Vamos usar a nossa boca, a nossa força, as nossas mãos para louvar o nosso Deus, né? Porque aqueles que descem à sepultura já não podem louvar. Enquanto nós temos vida, nós temos forças, nós temos condições de louvar o nosso Deus. A vida não vai ser para sempre nesse mundo. A vida acaba. E aí? O que nós vamos fazer? A vida tem sabe, um limite. Então, vamos louvar o nosso Deus. Hoje é que dia? 1º de setembro. Nós nem estamos vendo o tempo passar, está voando, não é? É provável que agora nós estamos de manhã, eu sei que em alguns lugares aí vocês já estão na hora do almoço por causa do fuso horário, né? Mas o que nós vamos fazer nesse dia? Porque a ordem aqui é, nós bendiremos ao Senhor, vamos louvá-lo, vamos engrandecê-lo com a nossa vida, com a nossa dedicação ao trabalho,
nas nossas orações, no nosso jejum, na nossa lida com as pessoas. Vamos louvá-lo, vamos santificar o seu nome. Porque os que morreram já não podem fazer isso, mas nós podemos fazer, né? E eu queria ficar aqui falando sobre essa consagração do tempo da vida continuamente, mas não dá pra gente, a gente vai terminar aqui, tá bom? Deus abençoe a todas aí. Se você gostou dessa meditação, deixe o seu like, curta, compartilhe esse vídeo para aqueles que você sabe que serão abençoados com esta mensagem, com esta meditação, assim como você foi abençoado. Fortaleça a fé de outras pessoas, assim como a sua fé foi fortalecida através dessa meditação, desse devocional da palavra de Deus. Então, compartilhe. Vamos semear essa palavra para que ela chegue ao máximo de pessoas possível, tá bom? Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e venha participar conosco da nossa oração diária, o nosso relógio de oração às 18 horas. Fique ligado, às 18 horas vai subir o vídeo de oração diária. Todos os dias, às 18 horas, nós temos o nosso relógio de oração e vai ser um prazer imenso orar por você. Deixe nos comentários o seu pedido de oração, inclua nomes para quem você quer dedicar essa oração e hoje, 18 horas, esteja conosco no nosso relógio de oração. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.